Olha, o lúpus é uma rara doença na qual os anticorpos atacam o próprio organismo. Tem origem misteriosa e costuma se manifestar em forma de dores nas articulações e manchas na pele. Aqui com a gente o reumatologista Jorge Basile para a gente falar exatamente sobre esse assunto. O próprio organismo começa a atacar. Já existe uma explicação para isso, doutor? Bom dia. Bom dia. Não existe nenhum tipo de explicação ainda. Quem conseguir explicar realmente vai ganhar o Prêmio Nobel de Medicina. É difícil, até hoje não se conseguiu detectar exatamente por que isso ocorre. Não. São várias as doenças autoimunes. Dependendo de onde o organismo se auto-ataca, ele recebe um nome. Se ele ataca a junta, recebe o nome de artrite reumatoide. Isso. Se ele ataca o esôfago, a pele, se chama esclerose sistêmica. E por aí vai. Quando ele pode atacar todo o corpo, coração, rim, cérebro, etc., isso aí se chama lúpus. Agora, existem 3 tipos de lúpus, é isso? Exato. Existe um lúpus induzido por drogas, ou seja, quando você toma determinados remédios, você pode fazer um quadro assemelhado ao lúpus. Mas aí se você tira o remédio, fica tudo certo. Pode ser um efeito colateral, então? Mais ou menos. O anticoncepcional, por exemplo, é um dos remédios que pode fazer isso. Existe um lúpus restrito à pele, em que você só tem um acometimento de pele, usa um creminho, uns remédios e resolve bem. E existe o lúpus sistêmico, que esse sim ataca todo o corpo. E aí é o caso da cantora. Agora, da cantora, falando sobre a cantora, ela falou que fez um teste para detectar se tinha doença e foi comprovado. É simplesmente fazer o teste? É necessário ter um sintoma ou algo que apresente, que possa chamar a atenção para esse teste? Como é que pode ser feito isso? É preciso que todos se acalmem. Não adianta todos procurarem serviços como a Santa Casa, como serviços públicos e quererem realizar um teste a respeito dessa doença. Não existe um teste definitivo. A pessoa tem que estar sentindo alguma coisa, tem que ter uma anemia, tem que ter uma artrite, tem que ter algum cometimento cardíaco, pulmonar, que justifique a solicitação desse exame, porque 5 a 10% da população pode ter esse teste positivo e não ter a doença. Que é o caso, parece que dela, né? Ela tem, mas não apareceu nada da doença que comprove que isso possa ocorrer com ela. Isso não ficou muito bem esclarecido. Eu também vi uma pessoa de renome, uma pessoa internacional, que quando vem com uma afirmação dessa, chamou atenção para a doença, tem esse lado positivo. Lógico, não tenha dúvida. Há poucos anos atrás, existia uma campanha sobre o lúpus, da Fernanda Torres, que passou na televisão, falou alguma coisa e tal. Então, quando tem uma personalidade que apresenta algum tipo de doença ou que chama atenção a respeito disso, realmente é importante para que as pessoas procurem médicos para poder fazer o diagnóstico. Se divulgue um pouco mais e também que elas conheçam os sintomas, né? A gente pode dizer, doutor, que a gravidade dessa doença é justamente comprometer órgãos importantes do corpo, como, por exemplo, o pulmão, o coração, que o senhor já comentou. Essa é realmente a gravidade maior da doença? Exatamente. A doença ela tem diversas formas de se apresentar, dependendo do autoataque. Se for um autoataque muito grande, ele pode danificar órgãos importantes como o rim, por exemplo. Agora, é importante realçar que existem remédios hoje extremamente eficientes para poder a gente controlar. E quando o diagnóstico é feito de forma precoce, o tratamento realmente dá bons resultados. Não se sabe exatamente por que isso ocorre, mas essa questão dos medicamentos, já existiu um grande avanço nos últimos anos? Se ameniza as reações em relação ao corpo? Sem dúvida. Há 20 anos atrás, a expectativa de vida de uma pessoa com lúpus era muito reduzida. Hoje em dia, dependendo do caso, você tem uma expectativa de vida igual à da população, devido à eficiência dos medicamentos e da abordagem diferente que a gente faz. Agora você fala na questão das manchas e questão de ulcerações. Isso ocorre nos 3 tipos ou só nesse tipo sistêmico? Só no sistêmico. As ulcerações são as ulcerações nasais e orais. E as manchas de pele tem vários tipos. Tem uma branquinha com um halo com a periferia bem escura. Existem manchas tipo urticária. E existe uma mancha na face chamada tipo asa de borboleta, em que é muito sensível ao sol. Então, na presença de alguma coisa desse tipo, deve-se procurar o reumatologista ou o dermatologista para que ele possa efetuar o diagnóstico. E o tratamento, doutor, é justamente com essa medicação? Não existe uma outra alternativa hoje?
São várias as medicações. Você pode utilizar corticoide, você pode utilizar um remédio chamado cloroquina, azatioprina, tem uma droga nova chamada rituximab, enfim, existem vários tipos de drogas que a gente pode utilizar para poder tratar essa doença. A gente pode dizer que a doença é como a hipertensão, como diabetes, controlada você pode viver mais, que antes sem a medicação era muito complicado. Perfeitamente, é exatamente isso. A doença é absolutamente controlável. Curável ainda não, mas controlável sem dúvida. E de que forma? Isso afeta a família, doutor, quando aparece um caso como esse, já que existe muito receio, que é uma doença que você não sabe de onde vem, de que forma acontece, isso causa um certo receio na família? Existe muito medo em relação a isso? Sem dúvida, e que potencialmente pode provocar alguma alteração mais séria, sem dúvida. Além disso, o paciente sente muita fadiga. E ele reclama do cansaço? Reclama do cansaço, porque o organismo ele gasta muita energia se auto-atacando. Então, ele sobra pouca energia para ele poder fazer outras coisas. Então, ele fica desestimulado a sair, a ter um convívio social maior, ele fica mais preso à cama. Então, isso realmente atrapalha muito a vida da pessoa. Doutor, nós queremos agradecer pela sua presença aqui conosco no Bom Dia. Obrigado, muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Alagoas para a assinatura da ordem de